Hoje vocês vão aprender como fazer uma previsão de vendas. Vamos lá? Vamos aqui, nova medida. Vamos lá, nova medida. Vamos fazer aqui, escrever aqui previsão de vendas. Vamos lá? Previsão de vendas, vamos lá. Vou botar tudo maiúsculo, vou usar uma previsão, vou usar uma variável, vou chamar aqui vendas históricas. Vendas, não, tá vendas. Vai ser igual a sum, beleza. E aqui o totais. Vamos lá. Vou usar aqui outra variável. Agora eu vou calcular a média das vendas. Opa, assim igual a average. Vamos lá. Vou pegar aqui também o totais. Vou usar outra variável. E essa variável, pessoal, eu vou calcular o desvio padrão. Porque se você não calcular, vai dar erro. O que acontece? Média das vendas e desvio padrão é essencial, tá certo? Vamos lá. Vou pegar stdev p, beleza? Totais. Aí fecha aqui. Vamos lá. Agora, pessoal, vou agora calcular os 12 meses, né? Eu quero 12 meses. Var número de períodos. Vai ser igual a 12. Beleza. E agora, pessoal, eu quero o nível de confiança. Nível de confiança. Beleza, que vai ser igual 3.95. Vamos lá. E agora, pessoal, eu vou dar aqui um return aqui para poder explicar você aqui. Eu vou pegar o seguinte. Primeiro eu vou pegar a média das vendas, tá certo? Tá vendo aqui a média das vendas? Vamos lá. Média das vendas. Beleza. Eu vou pegar mais, abro um parêntese, pessoal. Vou pegar aqui o desvio padrão, que é esse aqui, ó. Pronto, beleza. E aí, pessoal, vezes esse aqui, ó, o nível de confiança, tá certo? O nível de confiança. Aí você fecha vezes SQRT. Beleza, pessoal. Agora o número de período. Vamos lá? Aí você fecha aqui. E agora, pessoal, deixa eu ver aqui se dá um erro aqui. Tá daí. Agora você vai fazer o seguinte, vai aqui. Aperta o OK aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Previsão de vendas. Vou botar previsão de vendas SQRT. Pronto. Pronto. Beleza. Para vocês entenderem. Para eu fazer a previsão de vendas, primeiro você tem que calcular as vendas totais. Depois você calcula as médias vendas. As médias das vendas que eu usei a função average. E para calcular o total das vendas eu usei a função sum. O que acontece? Duas funções bastante interessantes, pessoal. O que é a média das vendas e o desvio padrão. É ele que dá a previsão de vendas. Mas só que o cliente me pediu durante 12 meses, que ele quer comparar com 12 meses. Então, coloquei aqui 12 períodos, tá certo? Aí eu botei o nível de confiança. Por quê, pessoal? Porque ele diz que quer ultrapassar, quer vender mais 2.000 a mais. Ele não diz a porcentagem. Ele pode também me dar uma tabela da previsão dele. Ó, eu quero faturar entre esses 12 meses aqui, ó, eu quero esses valores, mas ele não me deu. Então, eu botei 3.95, tá certo? Aqui eu usei a função return, peguei essa média das vendas, mas calculei aqui, pessoal, ó, mais nível de confiança, tá certo? Vezes isso aqui, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui essa tabela aqui, tá certo? Eu já tenho aqui, pessoal, calculado já o valor das vendas, mas só que eu coloquei aqui para encontrar a previsão de vendas. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó,
Tá certo? Beleza. Agora eu quero meses. Eu vou na de calendário. Quero meses. Pronto, peraí, pessoal. Peraí, o mês vai lá por cima. Pronto, aqui tem um mês. Aqui tem faturamento dos 12 meses. Tá certo? Vamos lá. E agora, pessoal, eu quero o seguinte. Agora a gente vai botar o quê? A gente vai botar aqui a previsão de vendas. Agora, antes de colocar a previsão de vendas, ele poderia me dar um relatório dos 12 meses da previsão dele, mas só que ele não me deu. Então eu coloquei 3,95. Vamos lá, para ver se chega perto. Ele diz que quer 2.000 a mais. Tá vendo, pessoal? Deu 3.000 a mais. Então foi perfeito, deu certo a previsão, né? E aqui, ó, a previsão de fevereiro deu 14.000. Aqui a previsão deu 20.000. Isso quer dizer o quê? Se ele faturasse 20.000 nas vendas, estava perfeito. E se chegasse a 18, a 19.000, é 2.000 a mais, tá certo, pessoal? Pessoal, isso é importante. Quando você for analisar a previsão de vendas de um cliente, você tem que pedir para ele, pessoal, uma tabela da previsão dele para depois você fazer a previsão no Power BI. Porque aqui, pessoal, ele quis 2.000 a mais de cada mês. E aqui deu quanto aqui? Aqui deu 6.000 a mais. Então você pode vir aqui, ó. Você pode mudar essa previsão. Aqui, ó. Eu coloquei 3,95. Você pode botar aqui 2,95 e chega próximo. Tá certo? Aí, ó. Não deu. Tá certo? Não deu. Mas deu 2.000 a menos, que ele queria 2.000 a mais. Então aqui era para ser 18.000. Aqui era para ser 16. Aqui, ó. Aqui vai quase chega junto. É isso, pessoal, que eu tenho que falar para vocês. Vocês têm que aprender a fazer previsão de vendas. O que acontece? Você tem que pedir a ele uma tabela da previsão dele, para depois você fazer sua previsão para ver se bate, tá certo? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu vi uma vaga de emprego acho que foi no LinkedIn, que ele estava exigindo previsão de venda, pessoal, fundamental. Por quê? Porque ele é um supermercado, né? Ele quer prever as vendas, né? Do mês posterior. Ele disse assim, tinha assim, ó, previsão de vendas com valores de 12 meses, comparando meses a meses. Então é bom que você aprenda a fazer esse tipo de cálculo, pessoal, porque se você é um analista de dados e não souber, pessoal, para trabalhar vai ser difícil conseguir trabalho, tá certo? Fico por aqui com este vídeo de previsão de vendas. Até o próximo vídeo. Um abraço e fique com Deus.